Olá, tudo bem? Paz. Quero meditar na palavra de Deus com você num texto da nossa leitura de 24 de março, que teve como meditação do dia 1 aos Tessalonicenses 5 e também Números capítulos 17 e 18. Abra comigo 1 aos Tessalonicenses capítulo 5, versos 1 a 11. Diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, pois que quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, com as dores de parto, àquela que está grávida e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Como título da nossa meditação, com base nesse texto do que foi a leitura no dia 24 de março, quero propor a nós algo de que é como estudar escatologia. Como estudar escatologia? Na última reflexão, na última meditação, com base no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versos 13 a 18, em que eu falava sobre o encontro triunfal, que ele precisa ser conhecido, crido, aguardado, anunciado. Se esse encontro triunfal ele precisa ser vivido, nas suas nuances, então como nós deveríamos estudar as últimas coisas? Primeiro, sabendo que é para estudar, sim. Como assim? Porque nos versículos 1 e 2 do capítulo 5, olha o que o texto diz. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida de modo nenhum escaparão. Então, versos 1 e 2. Irmãos, acerca dos tempos e das estações, eu não preciso escrever para vocês. Vocês não precisam que eu escreva. Vocês não precisam disso. Por quê? Porque vocês sabem muito bem. Então, se eles sabem muito bem, sabiam muito bem, lembra, eu comentei na reflexão anterior, na meditação anterior, de que 1 Tessalonicenses, final de cada capítulo, sendo que no capítulo 4 tem duas menções, apontando para o retorno do Senhor. Para o retorno do Senhor, retorno do Senhor. Por quê? Porque capítulo 5, tem duas menções. Quando esses irmãos eles foram acompanhados, pastoreados e discipulados por Paulo, Paulo ensinou verdades escatológicas para eles, tá? A ponto de que havia uma distorção na compreensão deles, achando de que aqueles que haviam morrido não seriam salvos, porque quando o Senhor retornar,
não os encontraria vivos, então eles não seriam levados com o Senhor. Então eles tinham essa compreensão equivocada que o Paulo corrige dos versos 13 a 18 do capítulo anterior. E corrige também a questão de que por conta deles amarem tanto a vinda do Senhor, muitos não queriam trabalhar. Aí Paulo fala, não falei, quem não quer trabalhar, que não coma. Porque ele, já que Jesus vai voltar, eu não preciso viver nada da minha vida. E não é assim, tá? Então eles sabiam, tá? Por isso que Paulo diz isso aqui, que eles sabem muito bem. Não é que eles sabiam meio barro, meio tijolo, não. Eles sabiam muito bem. A igreja em Tessalônica conhecia de escatologia. Não é para ser ignorante, como nós vimos no versículo 13 do capítulo 4. Então, é algo para ser conhecido. No versículo 15, na parte A, no 13, né? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Aí no 15, ou seja, é para ser conhecido, você não pode ser ignorante disso. A igreja de Cristo não pode ser ignorante a respeito das coisas do fim. Não pode. Se você é um discípulo de Cristo, você não pode ser ignorante sobre as coisas do fim. Aí eu vou um pouquinho além. No versículo 15, na parte A do capítulo 4, Paulo escreve o seguinte: dizemos-vos, pois, isto que, sobre as questões escatológicas que ele está explicando aqui, nesses versos de 13 a 18. E Paulo é aquele que havia sido pastor deles. Então, ele está dizendo, quando ele fala, olha, eu estou dizendo algo que ele havia dito. Então, fica muito claro, Paulo aqui dizendo, registrando que estava dizendo aquilo aos irmãos, de que é responsabilidade pastoral ensinar os irmãos sobre as coisas do fim. É responsabilidade pastoral ensinar aos irmãos sobre as coisas do fim. E é interessante, com base no que ele vai ensinar. Com base na palavra do Senhor. É o que ele diz. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Então, o ensino escatológico ele precisa ser com base bíblica. Não é com base em livros apócrifos, em mitologias, em astrologias, mas é com base no que as escrituras nos mostram, tá? E detalhe, Paulo diz que ele estava dizendo, e lembra que Paulo menciona aos Gálatas, em 1 Coríntios, de que o que ele aprendeu com o Senhor Jesus. Ele aprendeu do Senhor. O Evangelho ele aprendeu do Senhor. Ele fala isso. A questão, a ordenança do memorial da ceia do Senhor, ele aprendeu com o próprio Senhor Jesus. Jesus aparecia a Paulo e ensinava a ele, explicava para ele. E o que Paulo está ensinando aqui aos Tessalonicenses, tanto na primeira carta, quando ele está falando de tudo isso aqui, quando ele fala do arrebatamento, da vinda do Senhor com aqueles que já dormem no Senhor, que morreram com a fé em Cristo, os que já estão com Cristo lá na eternidade, já com Cristo no paraíso, que vão ressuscitar, que eles vão ser corpos transformados, vão ressuscitar num corpo transformado, vão subir ao encontro do Senhor e nós vamos encontrar com eles nos ares, para juntos encontrarmos ao Senhor em corpos transformados que estiverem vivos. O que Paulo ensina sobre a ressurreição em 1 Coríntios capítulo 15, que ele fala que a transformação do corpo num corpo glorioso vai ser num piscar de olhos, não é o arrebatamento que é num piscar de olhos, é a transformação do corpo, né? Eu gosto de frisar isso, tem muita gente que se equivoca. De que haverá um resplendor do corpo glorioso, cada um na sua glória,
dá a entender isso ali. Isso tem a ver para mim com uma questão lá de Daniel, né? E tem a ver com o nosso zelo no exercício ministerial, na palavra, né? Quando ele fala no capítulo, quando ele fala daqueles que serão surpreendidos por não aguardarem, né, o Senhor, não saberem bem. Quando na segunda carta ele fala de que o Senhor virá como justo vingador daqueles que não obedecem ao Evangelho, né, que serão condenados, mas que os que amam o Senhor se alegrarão na sua vinda. Quando ele fala no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses da aparição do anticristo, do engano. Então, tudo isso que Paulo fala dos últimos, esses conhecimentos escatológicos, ele não fala porque veio da cabeça dele, da interpretação dele, não. Ele fala porque Jesus revelou para Paulo. Você está entendendo? O ensino paulino sobre escatologia tem como base a revelação do próprio Jesus que falou tete a tete com ele. Amém? E outra, é para estudar sim, porque é para nós lembrarmos uns aos outros. Versículo 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Entendido isso, ok? Entendido isso, que escatologia é para ser estudada sim, tá? Como então estudar escatologia? Vamos lá. Capítulo 5, texto inicial, texto da nossa meditação, versículo 3, observando os sinais. Porque quando ele fala que os irmãos sabiam muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, aí ele explica o quê? Pois que quando disserem paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então o que ele está dizendo? Que é para você estudar a escatologia observando os sinais. Não é à toa que Jesus deixou-nos muitos sinais a respeito disso. Então, primeira coisa, como eu estudo escatologia? Olhando para os sinais. Outra verdade aqui, são algumas, são 10 verdades, tá? De como estudar escatologia. Segunda, buscando ser transformado. E escatologia, se for só para você ficar na curiosidade e não for para você ser mais parecido com Jesus, você amar a vinda do Senhor, arrependendo-se dos seus pecados aqui, a você corrigindo a rota da tua caminhada cristã, tá errado. Nós estudamos escatologia buscando uma transformação. E claramente isso para mim está revelado nos versos 4 e 5 do capítulo 5. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos de noite nem das trevas. Então, quem é que sabe muito bem escatologia? Deve saber muito bem. Aquele que foi transformado. Quem é transformado pela palavra, exposto ao Evangelho, tem seus pecados confrontados, e o Senhor o limpa e o vai transformando de glória em glória em semelhança a Cristo Jesus, se tornando o verdadeiro discípulo de Cristo, tal pessoa ela fica antenada com as coisas do fim, porque ela ama a vida do Senhor. É alguém que foi transformado no seu interior, tá? E mais, é alguém que se mantém acordado. Não basta observar os sinais, não é apenas para você ser transformado, mas é para você se manter acordado. Tem gente que é salvo, mas está dormindo. Você está entendendo? Tem gente que é salvo, mas está dormindo. Estuda escatologia, mas não se mantém acordado, às vezes parece que está dormindo. E o verso 6 diz algo para mim muito peculiar sobre isso, na parte A.
Não durmamos, pois, como os demais. Escatologia é para te manter acordado. Acordado. Só que mais do que isso, escatologia é para te manter vigilante. Versículo 6, na parte B. Mas vigiemos e sejamos... Mas vigiemos, né? Mas vigiemos. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos. Então não adianta você estar acordado, atento. Quem está acordado, não é que esteja atento. Quem está acordado sabe que está perto do Senhor retornar, está acordado. Não está dormindo em relação aos sinais e está buscando ser transformado no Senhor, sabe? Tem se arrependido dos seus pecados, tem sido cada vez mais parecido com Cristo nas suas práticas, nas suas atitudes, e está acordado, sabe do que está acontecendo. Mas não adianta estar acordado, mas ficar desatento com outro foco. Em que sentido? Tem gente que tem plena certeza de os sinais que têm acontecido ao nosso redor apontam para a brevidade do retorno do Senhor. Mas o que acontece? A pessoa sabe disso. Ela está acordada em relação a isso. E Jesus está voltando. Mas não adianta você e eu sabermos isso, até comentarmos com os outros, se na verdade o nosso foco está em outras coisas. Às vezes o foco está na família, no trabalho, nas realizações pessoais, mas não no encontro com o Senhor para a eternidade, não no encontro triunfal. Então não adianta estar acordado se você não estiver vigilante com o seu foco, a sua atenção naquilo. Eu sei que tem coisas aqui ao meu lado. Eu sei porque eu estou acordado, eu vi, estou vendo. Por exemplo, aqui tem uma porta, aqui uma parede, tem um ventilador aqui em cima, tem umas fotografias aqui na frente. Eu sei que tem uma garrafa d'água aqui, caneca com água, porta-caneta. Eu sei disso. Livros, bíblias de estudo, material de estudo ali meu, eu sei disso. Mas não adianta eu estar acordado e saber se tem alguns cadernos aqui, fone de ouvido. Eu sei disso. Mas não adianta estar acordado, saber disso, se eu estou com foco aqui olhando para o celular. Eu sei que existe. Eu estou acordado, eu sei que está aqui. Se eu virar o foco, eu vejo. Mas o meu foco está aqui. E aqui na Bíblia. Na Bíblia e no celular. Na Bíblia e no celular. Então não adianta estar acordado e não ter o foco na vida do Senhor. Pegou isso? Tá? Só que mais do que isso, porque é na parte C, do verso 6 ao verso 8. E sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Ou seja, não adianta manter-se acordado, vigilante, se você não for sóbrio. Porque tem gente que até vigia, mas se embriaga. Ué, como assim, irmão? Como pode alguém estar acordado, vigilante, com foco na volta do Senhor, mas a pessoa está embriagada? Você está se contradizendo. Não, eu não estou não, servo de Deus. Por quê? Porque tem gente que mantém o foco na escatologia, mas só respira escatologia. Tem gente que se embriaga até com a própria escatologia. Na escola bíblica, só pode ter ensino sobre escatologia. A pregação só pode ser sobre escatologia. O que lê na Bíblia é só com foco em escatologia. E aí? E cadê você ser transformado? Cadê você alinhar a sua forma de viver? E cadê eu alinhar a minha forma de viver com a expectativa pelo nosso noivo? Então não adianta. Tem gente que está acordado, vigilante, mas está embriagado com a própria escatologia.
Tem gente que vê o título, Como Estudar a Escatologia, eu quero saber. E você às vezes está embriagado com isso. E não olhando para dentro, pedindo para que o Espírito Santo ore, te dê clareza ao olhar para dentro de você. Você tem essa clareza com a ajuda do Espírito Santo e você se arrepender dos seus pecados. E eu me arrepender dos meus pecados. Ok? Versículos 9 e 10 na parte A, eu estudo escatologia, e você precisa estudar escatologia, estando pronto para a vida ou para a morte. Verso 9, parte 10a. Versículo 10, parte A. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos. Eu estudo escatologia não apenas aguardando que eu seja arrebatado e não tenha experimentado a morte. Mas eu estudo escatologia para saber reafirmar a minha fé de que Jesus voltará para que todos os seus estejam com ele para sempre, quer estejam vivos ou não, quer estejam dormindo no Senhor, a linguagem eufemista que Paulo usa, ou não. Então, eu estudo escatologia não esperando só algo que está para acontecer, mas eu estudo escatologia com foco no meu encontro pessoal com o Senhor. E isso pode ser hoje. Hoje, talvez gravando esse vídeo, eu posso me encontrar com o Senhor. Hoje pode ser meu último dia de vida. Então eu preciso estudar a escatologia estando pronto para a vida, aguardando o Senhor, estando vivo ou dormindo. É o que ele diz aqui. Ok? É você saber, não é só você buscar ser transformado, se posicionar como verdadeiro servo de Deus, porque Jesus está voltando. Sim, mas também porque hoje pode ser o seu último dia de vida. Ok? Tá? Mais ainda, na parte B do versículo, e você faz isso desejando viver com Cristo. Porque olha o que o texto nos diz, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. João 17, Jesus revela algo maravilhoso. Ele pede, fala com o Pai, que Ele gostaria que você e eu estejamos com Ele por onde Ele estiver na eternidade e nós contemplemos a sua glória. Uau. Jesus deseja estar com você. Jesus deseja estar comigo. Quando nós somos dele. Se nós formos de Cristo, ele deseja estar conosco para sempre. Então, o nosso olhar escatológico, ele precisa ser um olhar de quem deseja viver com Cristo. Ele é o nosso melhor aqui, na terra. E lá na eternidade, são as ruas de ouro? Não. Já comentei isso aqui um outro dia. A rua é de ouro porque aquilo que a gente vai pisar, o que para nós aqui na terra as pessoas se matam por isso, supervalorizam, lá na eternidade é aquilo que a gente vai pisar e para nós não vai ter importância, porque o nosso foco vai estar naquele que vai iluminar toda a Nova Jerusalém. Você entende? Como estudar a escatologia? 8º, encorajando os irmãos. Versículo 11, parte A. Por isso, exortai-vos uns aos outros. Exortai-vos uns aos outros. O que isso significa se exortar? É repreender? Não. É encorajando os irmãos. Estude escatologia para encorajar os irmãos. Para você entender das verdades e você apontar Cristo para o irmão.
não desanimando eles. Tem gente que estuda escatologia e acaba com o outro. Vou usar essa expressão que eu imagino que você compreenda. Mas não é para você acabar com o irmão. É para você estudar a escatologia e apontar para o encontro com Cristo. Tá? E aí, consequentemente, como estudar a escatologia? Versículo 11, parte B. E edificai-vos uns aos outros. Ou seja, edificando os irmãos e não contendendo. Tem gente que estuda a escatologia para brigar com os irmãos e querer provar que ele sabe mais. Não, 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 não. Se você fazer isso, você não entendeu nada. Se eu fizer isso, eu não estou entendendo nada. Então, nós não estudamos escatologia para contender com os irmãos, mas para nós sermos um instrumento de edificação, combinado? E 10º e último lugar, como estudar escatologia, sendo constante na exposição escatológica. E por que eu digo isso? Porque preste atenção no que Paulo fala, na parte final do versículo 11, como também o fazeis. O que Paulo está falando? Continuem fazendo o que vocês já fazem. Continuem constantemente expondo a verdade sobre o fim aos irmãos. Como também o fazeis. Como vocês já fazem. Continuem sendo constantes na exposição escatológica. Pastor, continue pregando sobre a volta de Jesus. Continue pregando sobre o arrebatamento. Continue pregando sobre a aparição, sim, do anticristo. Continue pregando, sim, sobre novos céus e nova terra. Continue pregando, sim, sobre a realidade do inferno. Continue pregando, sim, que haverá aqueles que ficarão de fora. Continue pregando, sim, que Jesus voltará com poder e grande glória depois de sinais acontecerem. Continue pregando, sim, da grande tribulação pela qual a igreja vai passar. Continue pregando, sim, que Jesus vai trazer a justa retribuição. Continue pregando, sim. Continue pregando, sim, que haverá ressurreição em corpos gloriosos. Continue pregando, sim. Irmãos, continuem encorajando uns aos outros, sendo constantes nisso. E você e eu continuemos, sim, nos expondo às verdades escatológicas. Daqui a alguns meses, junho, nós estaremos meditando em Apocalipse. Não fuja de Apocalipse, mas seja constante na exposição escatológica. Amém? Vamos rever aqui como estudar escatologia. Primeiro vimos que é para estudar sim, não para ser ignorante, que é responsabilidade do pastor ensinar, com base na palavra de Deus. Jesus ensinou isso a Paulo. No ensino de Paulo tem como base o que Jesus revelou. É para nós lembrarmos uns aos outros. E como fazer, como estudar? Observando os sinais, buscando ser transformado, mantendo-se acordado, vigiando, sendo sóbrio, estando pronto para a vida ou para a morte, desejando viver com Cristo, encorajando os irmãos, edificando os irmãos e sendo constante na exposição escatológica. Amém? Combinado? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.